Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto no meu canal, que aliás já vão conhecendo pela forma como vai difundindo informações, vai difundindo notícias também e análises as mais recentes relativamente a todo o tipo de situações internacionais, incluindo também entre a Rússia e a Ucrânia. Eu começo por saudar todos aqueles que vão acompanhando esta transmissão a partir de Portugal, a partir das várias regiões de Portugal, a partir também do Brasil, a partir de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, da Rússia, portanto, em suma, de todo o tipo de locais e de destinos possíveis. O que eu gostaria de começar por vos chamar a atenção era para o facto de ter sido lançado, pelo menos houve hoje a notícia de ter sido lançado publicamente em Moscou por parte de Dmitry Sablin, que é deputado da Duma Estatal, portanto, da Rússia, e ao mesmo tempo de Mikhail Grigoriev, e é um livro que é dedicado à análise dos crimes ucranianos contra a humanidade entre os anos de 2022 e até o momento em 2023. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, como devem calcular, só hoje, e não foi há muito tempo que eu tive a notícia de o livro ter sido lançado, portanto, só agora é que consegui saber. Sei também que vou conseguir ter acesso ao mesmo. Aliás, salvo erro, ele até está disponível gratuitamente, mas para todos, aquilo que eu gostaria de vos dizer era que eu acho que, com base no pouco que eu já vi e na apresentação daquilo que os autores já fizeram, que poderá ser um livro muito interessante para se ficar a conhecer ao pormenor o conjunto de atos que a Rússia tentará imputar à Ucrânia, e que poderá ter em vista aproveitar o facto de ter sido constituído no ano passado um tribunal para crimes internacionais relativamente a crimes cometidos pelo lado ucraniano. Por tudo isto, eu julgo que vai ser um livro extremamente interessante e não se esqueçam, portanto, Dmitry Sablin e ao mesmo tempo também Mikhail Grigoriev, julgo que alguns, sobretudo as pessoas que sejam de nacionalidade ou de origem russa, que já têm conhecimento e pelo menos saberão quem será um e outro, ou pelo menos um ou outro, e, portanto, esta é a primeira sugestão de leitura. A segunda situação que eu gostaria de partilhar convosco é o facto de já ter disponibilizado no meu canal de YouTube, embora esteja privado, porque só poderá aceder a esse canal e esses vídeos quem formalizar a inscrição, mas já tenho disponíveis as 3 lições do curso Tribunal Penal Internacional em detalhe. Portanto, todos aqueles que quiserem ficar a conhecer o Tribunal Penal Internacional, a forma como ele funciona, eu neste momento estou a disponibilizar o acesso ao curso através do pagamento do valor de inscrição, sendo que depois disponibilizo o acesso através da inscrição ou da inserção do e-mail que vocês na altura partilharem. Portanto, neste momento já se encontram disponíveis para poderem ver a qualquer hora, para poderem ver quando vos der mais jeito, ou seja, já não precisam de estar rigidamente ligados a um horário em que eu me reunir com os formandos ou com os praticantes, portanto, pelo menos aqueles que quiseram assistir a esse curso. Portanto, quem quiser poderá sempre apresentar qualquer tipo de pedido, de dúvidas ou de questões sobre este curso através de este e-mail que eu vou passar a dar aqui, tanto através do WhatsApp como também através do e-mail, que poderão sempre fazer essa solicitação de informações e quem tiver interesse poderá sempre fazê-lo. Eu aproveito e anuncio desde já que nos próximos dias 12 e 13 de setembro, entre as 16 e as 18 horas, e as 16 e as 18 horas exatamente, eu vou estar a ministrar o curso sobre a União Europeia,
a estrutura política e jurídica da União Europeia. Em 2024 teremos eleições ao Parlamento Europeu e, como tal, eu julgo que, mais do que nunca, o momento é este para organizar um curso em que as pessoas fiquem a saber o que é a União Europeia, que órgãos tem a União Europeia, como é que funciona a União Europeia, quais é que poderão ser os instrumentos ao alcance, quer de todos os cidadãos europeus, quer também, por outro lado, qual é que poderão ser os meios que todos nós teremos para saber o que é que podemos esperar de cada um dos organismos, o que é o Parlamento Europeu, muito importante também, o que é e para que serve. Portanto, quem tiver interesse nisso, também brevemente eu farei o lançamento desse grupo que depois o curso poderá eventualmente vir a ser disponibilizado através do meu canal de YouTube com esses mesmos vídeos. Muito bem. Passando para a situação já da frente de combate, eu gostaria e ainda antes de entrar no tema central deste vídeo, eu gostaria de partilhar convosco o ponto de situação neste momento da linha de contacto, da frente, onde todos vocês poderão ver a forma como as coisas estão a desenrolar-se na linha da frente. Ainda hoje houve uma senhora que me perguntou sobre Rabotínia e eu vou fazer questão de vos mostrar para poderem ficar então a perceber e até mesmo a saber as condições técnicas. Eu estou a ultimar os pormenores para que as condições técnicas venham a viabilizar ou a partir de amanhã ou a partir de sexta-feira o acesso e o manejamento em tempo real ao mapa que de facto acaba por vos mostrar a linha da frente. Portanto, como vocês podem ver, esta área que se encontra a vermelho é a área que compreende os territórios que foram unificados com a Federação Russa em setembro do ano passado, e a sul encontra-se ao início da formação da Península da Crimeia, como vocês podem ver, e depois, no restante, como também podem ver, a vermelho é a divisão administrativa que integrava a antiga Ucrânia, e a verde, a linha que delimita a fronteira onde se encontram neste momento e que estabelece o controle, a área de controle russo e a separa daquela área de controle ucraniano. E depois, naturalmente, vocês veem que vamos tendo vários incidentes ao longo do dia. Vejam que já aqui muito perto do Donbass, como devem calcular, são intensíssimos os combates, embora ainda assim, comparativamente com outros tempos, as coisas mudaram significativamente. A primeira coisa que eu gostaria de vos referir neste momento é que, quando nós olhamos para este mapa, eu gostava de vos chamar a atenção para o facto de, em Kherson, que fica aqui neste canto, eu vou começar a ampliar para as pessoas poderem ver. Lembram-se da zona da Nova Kakhovka, onde ficava a famosa barragem, portanto, e que acabou por inundar e causar enchentes ou cheias aqui em várias zonas aqui mais para sul. Como podem ver, esta mesma área, neste momento, encontra-se sobre ataque, pelo menos duas incursões, ou há várias tentativas de incursão pelo lado ucraniano. O primeiro deles é através, eu vou ampliar a área, portanto, julgo que nesta área vocês conseguiram ver, se bem se lembram, eu já vos tinha falado do famoso espigão que os ucranianos pretendiam controlar para assegurar que, pelo menos as áreas, esta área litoral toda, ficaria livremente disponível para poder até facilitar outro tipo de operações militares e de incursões e, ao mesmo tempo, poder também libertar esta área para o comércio internacional, do qual a da Ucrânia neste momento se encontra extremamente dependente. Mas os ucranianos começaram nesta zona de Nova Kakhovka
a atacar esta zona, e a atacar em massa. Primeiro nós tivemos a assistir ao longo dos últimos dias a um aglomerar de militares ucranianos. É certo que os ucranianos já têm tentado fazer a travessia do Rio Dnipro várias vezes ao longo dos últimos meses, têm tentado atravessar para a margem esquerda do Rio Dnipro. No entanto, aquilo que nós poderemos ver é que quando se dá essa travessia, das duas uma, ou ela não é bem sucedida logo à partida, porque os russos têm conseguido neutralizar, ora, quando tentam chegar à outra margem, alguns ainda permanecem lá durante algum tempo, mas mais tarde ou mais cedo os russos têm sabido gerir essa travessia para a margem esquerda do Rio Dnipro. Portanto, neste momento, nós temos os ucranianos em concentração nesta zona norte a tentar fazer mais do que uma travessia em bloco para a outra margem. Os russos ainda hoje, por acaso, comunicaram que deram conta disso mesmo, que havia uma concentração massiva de meios e de homens junto à zona de Nova Kakhovka. Os ucranianos vão tentar fazer a travessia outra vez através de outros meios, mas depois os ucranianos começaram a tentar perceber uma forma, a tentar encontrar uma forma de conseguirem aceder a estas baías, a estas pequenas penínsulas que aqui ficam situadas para conseguir chegar a toda esta franja sul da Kirial, que diz porto. Portanto, temos aqui um porto, Lazurnoia, também aqui mais para baixo. Ou seja, os ucranianos estão a tentar em pelo menos duas frentes, e é expectável que nos próximos dias comecem a fazê-lo em todas as frentes de Kherson. Kherson vai ser extremamente importante também, porque vai ser em Kherson que se vai disputar uma boa parte do acesso à Península da Crimeia. Porque se os ucranianos, por qualquer razão, conseguirem controlar toda esta área aqui a sul e conseguirem fazer esta travessia, daqui até à Crimeia, como devem calcular, a distância não é assim tão grande. Ou seja, os ucranianos ficam numa posição extremamente favorável para poderem tentar fazer alguma espécie de abordagem à península da Crimeia. O Sr. Pedro Albuquerque pergunta se seria possível facultar o link para o livro mencionado sobre os crimes contra a humanidade praticados pela Ucrânia. Eu agora não tenho aqui, mas vou colocar depois aqui na descrição do direto, vou colocar esse link a partir do momento, a partir daquele instante em que terminar este mesmo direto. Mas aproveito e peço a todos aqueles que puderem, que vão deixando os gostos, vão deixando o like, é extremamente importante para que esta live, este direto, para que possa continuar a ser projetado. E agradeço a todos aqueles que já o fizeram e peço ainda àqueles que ainda não o fizeram que o façam agora neste momento no direto e que façam depois também a posteriori, que ajuda a catapultar este mesmo canal. Muito bem, isto relativamente a Kherson, que é uma zona que se espera que venha a aquecer significativamente no muito curto prazo. Os ucranianos estão a tentar, de facto, fazer essa abordagem e isto vai ser também vital para conseguir garantir o acesso à Península da Crimeia. Eu acredito que, com base naquilo que nós temos vindo a assistir ao longo de todo este tempo, toda esta altura, eu acredito que os russos não vão deixar, naturalmente, que os ucranianos se aproximem da Península da Crimeia. De uma forma ou de outra, mesmo que os ucranianos fossem ou vierem a ser muito bem-sucedidos, o que eu questiono, mas a morfologia do terreno às vezes e os meios que estão ali disponíveis, às vezes convertem esse cenário menos provável num cenário evidente. Portanto, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo que os russos vão conseguir mobilizar e canalizar os meios necessários para conseguir travar qualquer tipo de acesso ucraniano à Crimeia. Duvido que Vladimir Putin e que o Kremlin ficassem de braços cruzados a assistir pela televisão à entrada dos ucranianos na Crimeia. Eu acho isso absolutamente improvável de poder acontecer. Até porque, apesar de estarmos a assistir a uma concentração massiva de meios
logísticos e também de homens para fazerem essa travessia e essas abordagens a Kherson nas mais variadas soluções que os ucranianos possam conseguir encontrar, não se sabe ainda ao certo qual é que é a dimensão dos homens que vão fazer essa ofensiva ou essa incursão. Portanto, eu acho que embora seja expectável que Kherson venha a tornar-se uma zona extremamente quente, como neste momento nós estamos a falar de Zaparódia, Donbass sempre esteve, continua, mas Zaparódia nos últimos, pelo menos desde o dia 5, esta contraofensiva concentrou-se e focou-se essencialmente em Zaparódia, e Kherson irá juntar-se restante saber quais é que são os meios. Até porque não são só os ucranianos, os russos, que neste momento estão nesta situação de tentarem lidar com essa concentração massiva de meios. Porque nós vemos, por exemplo, num conjunto de outras áreas, e ainda hoje a tal senhora que me perguntou, salvo erro a senhora São, no Twitter, que me perguntou se eu iria falar da situação em Rabotínia, e vejam como é que se encontra neste momento. Eu estou a ampliar para vocês poderem ver o que é que se encontra aqui. E a verdade é que tive ainda hoje mais relatos. Nós continuamos a ter aqui vários focos. Vocês conseguem ver vários focos de notícias e de notificações. E aquilo que acontece neste momento é que o Sr. Emílio, quando fala na Brigada 82, eu julgo que o Sr. Emílio está a falar numa das brigadas mais especializadas e a última reserva que os ucranianos tinham para a zona de Zaparódia. Ou seja, os russos comunicaram também que estamos a assistir a um aumento significativo da concentração de meios do lado ucraniano para fazerem uma abordagem a um assalto que, pelo menos no curto prazo, seria um assalto final a Rabotínia. Porquê? Porque ainda hoje tivemos a notícia de que houve mais uma tentativa de furar a defesa russa e houve mais um fracasso das forças ucranianas. Portanto, neste momento, Rabotínia está a cerca de metade de Rabotínia continua sob controle russo, mas temos a outra parte mais para norte, nordeste, por assim dizer, de Rabotínia, e esta zona não se encontra sob o controle ucraniano, mas encontra-se na chamada área cinzenta. Ou seja, oficialmente, e como veem, a fronteira está aqui bem delimitada, a verde. Oficialmente, vocês podem ver que ainda continua a estar sob território, sob controle russo, mas os russos já não controlam, já não estão efetivamente a ocupar e a garantir o controle e a repelir os ucranianos de todo o território de Rabotínia. Portanto, vocês veem que isso se encontra aqui neste mapa e, ao mesmo tempo, aquilo que vocês conseguem retirar daqui é que os ucranianos ainda não conseguem entrar em Rabotínia. Aliás, eu acho que no dia em que eles conseguirem entrar sequer na zona norte de Rabotínia, eu acho que nessa altura os ucranianos, a primeira coisa que tentarão fazer será hastear algum tipo de bandeira, seja na zona norte, seja junto de algum edifício da infraestrutura administrativa, de infraestruturas de natureza político-administrativa de Rabotínia, e isso ainda não aconteceu. Ou seja, isto é um claro sinal de que os ucranianos ainda não conseguiram aceder ao território, embora conseguissem obrigar os russos a recuar, ainda que parcialmente, desta zona, desta área. E houve hoje notícias que nos vieram dizer que os ucranianos enviaram então a última reserva, a última brigada de reserva que têm para esta zona de Rabotínia. E o que é que isto significa? Bom, isto significa desde logo que há uma concentração maior de meios logísticos e humanos, ou seja, isto nota-se, é notório, e os especialistas militares descreveram isso dessa forma e interpretaram desta forma aquilo que está acontecendo neste momento em Rabotínia,
como uma espécie de investimento e de concentração de meios para tentar um único assalto que consiga furar e quebrar definitivamente a defesa russa, que está desgastada, aliás, está a manifestar naturalmente desgaste, porque está sob pressão diário e com base em todo o tipo de meios com que os ucranianos estão a encontrar para pressionar os russos dia e noite nesta zona de Rabotina e neste momento já têm concentrados os meios. Agora, há aqui um problema. Qual é que é o problema? Na perspectiva ucraniana, é que se os ucranianos perderem estes meios, já não há reservas. Esta é a última brigada de reserva que foi destacada para essa zona. Ou seja, o que é que eu posso dizer? Vou aproveitar aqui o apelo da doutora Catarina Rolo e vou colocar aqui para que vocês deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, que é extremamente importante para ajudar a promover e a difundir o direto e também o canal. Isto pode ser interpretado como, se os ucranianos estão a investir as últimas reservas, literalmente a última reserva que têm, para esta zona de Rabotina, então os ucranianos só não vão poder garantir a rotatividade das suas forças neste palco, ou seja, vão ter de ser estes os últimos investimentos feitos pela Ucrânia nesta zona para poderem furar e quebrar definitivamente a defesa dos russos, sendo que aquilo que quebram, se forem bem-sucedidos, é a primeira linha, a primeira zona de defesa dos russos. Depois têm outras linhas de defesa ainda. Ou seja, como devem calcular a probabilidade de os ucranianos serem bem-sucedidos nesta frente, é muito, muito reduzida. Não é impossível, naturalmente, mas é muito, muito reduzida. Porque vão ter de ser estes ucranianos a conseguir aguentar a pressão toda que os russos continuam a fazer, que os russos também estão cansados naturalmente, mas conseguem garantir a rotatividade dos seus homens e conseguem também garantir o reforço e o abastecimento desta fase da linha. Ou seja, é mais fácil, em teoria, mas é mais fácil, em teoria, para os russos conseguirem até recuar com o sentido de obrigarem os ucranianos a esticarem-se ao ponto de ficar mais difícil qualquer tentativa de abastecimento, qualquer tipo de tentativa de romper, de recuar e até mesmo de romper as forças russas por falta de homens e falta de equipamento, do que propriamente para os ucranianos de garantirem que são os russos que quebram. Se é possível, é. Mas o problema é que, reparem, depois de Rabotina, eu vou começar a encolher o espaço e vejam tudo o que os ucranianos ainda têm de garantir até chegarem cá abaixo, até conseguirem finalmente. Tokmak só está aqui abaixo, como vocês podem ver. E aqui está. Vejam, daqui até aqui estamos a falar mais ou menos de cerca de perto de 100 km, mais coisa, menos coisa, portanto 80 km, mais coisa, menos coisa, até conseguirem chegar aqui ao mar de Azov. Portanto, como podem calcular, esta missão que esta missão que os ucranianos têm e que esta última brigada de reservas que foi para, neste momento, para conduzir esse ataque, essa brigada de reserva, aquilo que vai fazer vai ser uma missão de ter de aguentar, sem poderem ser substituídos, portanto vão estar de rastros, constantemente sob pressão dos russos, e rezar pelo melhor na perspectiva, naturalmente, dos ucranianos. Como podem ver, esta situação de Rabotina é esta. Até o momento, os ucranianos perderam todas as batalhas, todas as ofensivas que tentaram desencadear em Rabotina. Portanto, o que por si só, e estão já a gastar, por assim dizer, os últimos cartuchos ou os últimos créditos. Claro que, se conseguirem suster as posições, apesar de ser ingrato para todos estes homens conseguirem manter e suster a pressão russa, sem poderem rodar, sem poderem ter descanso, sem poderem ter os melhores equipamentos, sem poderem ter tudo, claro que depois, na medida do possível, é sempre feito algum tipo de complemento e de apoio para conseguirem segurar esta frente. Mas os ucranianos vão tentando pressionar, naturalmente, esta zona
da linha da frente para tentarem furar e transpor a defesa russa. Depois nós temos um pouco mais do mesmo, sendo que, como vocês podem ver no Donbass, continua tudo muito semelhante e depois, quando começamos a subir e a entrar já quase na província de Kharkiv, mais concretamente na frente de Kupiansk, vocês podem ver que na frente de Kupiansk nós já estamos a falar de uma área cinzenta que já inclui também essa área de Kupiansk, mas vejam tudo o que aqui está nesta zona de Kharkiv, vejam como é que as coisas continuam. Tudo isto é uma área cinzenta e é uma área cinzenta que, como vocês podem ver, Kupiansk está aqui nesta encruzilhada, é aqui que fica Kupiansk, e vejam que já começamos a ter fogo e intervenções russas já para todo este lado. E a propósito ainda de Rabotineia. É curioso que ali muito perto de Rabotineia, portanto, Kupiansk, como veem, os russos começam a tentar aproximar-se, começam a estender a sua presença e a sua área de fogo para toda esta área cinzenta que aqui vem, que eu já vos tinha falado na passada semana. E depois eu ia ainda falar de Rabotineia, e para vos dar conta deixem-me descer até aqui. Ora bem, aqui vem o que se está a passar e aquilo que nós encontramos é nesta frente que nós temos aqui, Nova Pakrovka, já aqui para estes lados, reparem que e por aqui fora, por esta zona, vejam que ainda hoje houve a notícia de que os ucranianos perderam mais dois Leopard, e perderam ainda 3 Striker. Os Strikers são carros, são tanques das forças dos Estados Unidos, das forças norte-americanas. No total, no dia de hoje, os ucranianos, aliás, perderam 5 tanques, perderam 2 Leopard e perderam 3 Striker. Portanto, como podem ver, é uma perda significativa, é uma perda expressiva que os ucranianos tiveram, já para não falar ainda de, salvo erro, foram mais de 100 homens que perderam também nesta zona. Senhor Ilya Mega, como refere aqui, só hoje em Kupiansk, com batalhas, passou para o lado russo 5 pontos da defesa ucraniana, e é verdade, é uma intensa pressão. Aliás, em Kupiansk, o general Sirski já assumiu que a situação está muito complicada, que a situação está muito negra, e lá está, nós continuamos a olhar para o mapa, e ainda hoje eu por acaso estava a discutir com um amigo meu, porque o meu amigo, claro, totalmente atlanticista, e lá está, os amigos são sempre amigos, independentemente de concordarmos politicamente com eles ou não. Um amigo totalmente atlanticista, e ainda hoje estava a discutir com ele, entre aspas, estávamos a falar sobre estes avanços, quer dizer, e ele teve a coragem de me dizer, mas nós olhamos para o mapa do conflito e nós não vemos nenhum ganho russo, quer dizer, acho que só alguém que de facto está tremendamente cego do ponto de vista ideológico é que não consegue perceber. Não são tanques, Sr. Nito Reis, toda a razão com essa correção, são blindados, isso mesmo, mas não são tanques, tem toda a razão. O que é certo é que continuo com a certeza de que perderam-nos. Portanto, e perderam 3 da mesma forma. Mas, exato, Sr. Emílio, também compreendo perfeitamente, mas a verdade é que perderam, e 2 Leopards. Ou seja, vai começar a haver uma certa dificuldade de conseguir substituir todos estes meios que os ucranianos neste momento têm. Portanto, e era um pouco aí que eu estava a tentar chegar. Mas, então, o meu amigo estava-me a dizer que não é visível qualquer ganho da Rússia com esta operação militar especial. Bom, eu deixo que vocês olhem, sobretudo os mais céticos, que olhem para o mapa e digam, por favor, se estas áreas todas que estão aqui a vermelho, o que é que isto significa, se isto não é nenhuma vitória russa, se isto não são ganhos russos, eu não sei sinceramente o que é que são. Então, depois disse-me esse meu amigo, bom, mas agora, nos últimos meses, os russos não conseguiram nada. Não é verdade também.
Aquilo a que os russos reduziram ainda hoje, eu estava a ver uma peça ucraniana, eu estava a ver uma peça publicada pelo lado ucraniano, em que eles estavam a mostrar, soldados ucranianos estavam a mostrar desespero, porque eles precisam a todo custo de mostrar algo concreto, algo palpável. Já nem se diz uma grande cidade, mas Rabotina, por exemplo, tem nome. Aquilo que os ucranianos andaram nem foi necessariamente a conquistar, aquilo que os ucranianos andaram a fazer ao longo de todo este tempo é basicamente a progredir no mato, na floresta, e quando não progridem, o melhor que conseguem é afastar os russos de um determinado perímetro. E eu estava a ver do lado ucraniano que os soldados ucranianos estavam a mostrar, a manifestar exatamente esse desespero, ou seja, eles dizerem que os únicos ganhos que nós estamos a ter são de locais sem nome, locais com arbustos, locais com árvores que nem sequer têm nome, matas e florestas que também não têm nome, e nós precisamos pelo menos saber que estamos aqui a conquistar alguma coisa e que não estamos a caminhar no vazio ou numa coisa que ninguém quer, uma no man's land, basicamente, não é? Portanto, a terra de ninguém. E eles estavam a mostrar desespero por isso, porque já estão, vai agora para início de setembro fazer 3 meses, já vão para 2 meses e meio, que os ucranianos iniciaram esta contraofensiva em toda a linha e com toda a pujança. E o que é que tem de palpável? Bom, controle efetivo, não tem nada. Tem alguns quilómetros quadrados que contam, mas as pessoas sabem que quilómetros quadrados não é quilómetros. Não é quilómetros em linha reta. Quilómetros quadrados é uma área muito diferente de estarmos a falar de quilómetros em linha reta. Portanto, estar a falar em quilómetros quadrados, parece que estamos a falar que os ucranianos avançaram e progrediram uma infinitude, digamos assim, de território. E não é bem assim, como todos vocês também sabem. E então estão desesperados, porque Rabotinoia precisam dessa conquista para terem algo a que se agarrar, é um balão de oxigênio, de motivação, de que, enfim, conquistaram alguma coisa. Mas há um grande problema, é que não basta afastar os russos. É preciso, além de afastar os russos, conseguir chegar àquele local e fazer com que a chamada área cinzenta deixe de ser área cinzenta para passar a ser uma área de controle efetivo pelo lado ucraniano. E isso não acontece. Mesmo em Rabotina, como eu vos acabei de mostrar, os ucranianos todos os dias insistem, todos os dias tentam de facto ultrapassar aqui o lado russo. Quer dizer, é de facto de louvar a tenacidade que acabam por ter os ucranianos, no sentido de insistirem, sendo que aqueles que são os homens que verdadeiramente vão para o terreno, nem todos têm essa tenacidade, e muitos até estão lá porque são obrigados e porque são empurrados pelos líderes políticos, lá está, enquanto as elites festejam, participam em festas e tudo mais. Mas, quando nós olhamos para aqui, reparem, isto nem sequer se pode dizer que está conquistado pelos ucranianos. Como vocês veem, há aqui uma área entre a linha branca e a linha verde, que são claras evidências de que esta é que é a diferença entre a linha branca e a linha verde, é chamada área cinzenta. E é isso que nós temos neste momento, ou seja, os ucranianos ainda nem sequer se aproximaram de Rabotinoia, como podem ver, e como tal, não é possível nós podermos acreditar que os ucranianos neste momento vão conseguir chegar a algum lado com base em tudo isto que nós vemos aqui neste momento. Portanto, já estamos a avançar com as reservas, a última reserva para a Rabotinoia. Nós, nas outras centros Kupiansk, o progresso é evidente também. E, quer dizer, como é que os russos não estão a ter ganhos? Vamos ver em Kherson como é que as coisas vão correr. As coisas ainda agora estão a começar a embalar e a aquecer. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir de futuro, mas já se começa a falar que uma contraofensiva que supostamente seria rápida, já se está a falar para o outono e para outubro. Já se começam a fazer... apostas e previsões para outubro. E até já se começam a fazer previsões para o inverno que, apesar de ter sido avançado já pelo lado ucraniano, tem
as reservas de gás, as reservas energéticas estão todas, à partida, capazes de poder abastecer um inverno extremamente rigoroso, ao mesmo tempo, quem está na frente teme por aquilo que possa vir a acontecer durante o próximo inverno, porque as condições não são as melhores, não têm homens suficientes e apenas darão por eles numa situação muito complicada e extremamente complexa de poderem continuar a avançar. Agradeço ao senhor ou à senhora Wicapi pelas palavras elogiosas que me deixa, sobretudo do ponto de vista estético. Muito obrigado pela parte que me diz respeito. E agora aqui uma questão importante é que 2 meses e meio depois de já ter sido iniciada esta contraofensiva, 2 meses e meio depois, os resultados são estes que eu estive aqui a fazer o balanço e que ainda hoje vos dei conta do ponto de situação. E então, a NATO, nós tivemos ontem um alto oficial e um chefe de gabinete. Agora as pessoas começam a descurar, Muito obrigado também, senhora Catarina Rolo, por isso. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas palavras que me deixa. E peço a todos até que, se puderem, que vão deixando também o vosso gosto, vão deixando o vosso like. Mas é com base neste quadro que vocês podem ver, que neste momento está aqui representado no mapa, que nós temos a NATO, através de um alto quadro do gabinete de Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, é a partir dele que veio ontem lançar um tópico para discussão na praça pública. E que tópico foi esse? Foi o de sugerir que os ucranianos possam aceitar ceder a Crimeia e o Donbass em troca de uma adesão à NATO. Ora bem, vamos ver o seguinte. O que é que se passa aqui? Não foi Jens Stoltenberg. Nunca seria Jens Stoltenberg a fazer isso. Porque isto deixaria o secretário-geral da NATO numa posição extremamente delicada e numa posição muito frágil, ao ponto de até se poder questionar a liderança de Jens Stoltenberg caso fosse ele a sugerir uma coisa destas para a praça pública, porque praticamente isso significa que vincularia a NATO. Então, é preferível vir alguém do seu gabinete para o exterior para poder anunciar e para poder comunicar que há esta hipótese, há esta saída para a Ucrânia. E o que é que se faz aqui? O que se faz basicamente aqui é lançar uma ideia para público, para que o público possa debater, para que se possa avaliar a receptividade do público perante uma ideia desta natureza, ao mesmo tempo preparar o povo e preparar a população dos países ocidentais e até mesmo ucranianos para conseguirem aceitar esta solução, porque a NATO aquilo que quer fazer é apenas uma coisa, é assegurar a saída limpa deste conflito. E a NATO não pode simplesmente saltar fora e dizer agora já não conseguimos mais ajudar a Ucrânia, portanto, por favor, vocês agora que resistam ao máximo, façam pela vida e esperamos que tudo corra bem. Isto não é uma hipótese neste momento para a NATO, porque a NATO com certeza que continuará a ser arrastada, e não é só a NATO, é a União Europeia, são as lideranças nacionais, são todas arrastadas para isto. A única forma de terem uma saída semi-limpa é começarem a mentalizar as pessoas para a inevitabilidade. E essa inevitabilidade é, com base em tudo aquilo que se tem desenvolvido até o momento no teatro de operações, é perceber que a NATO dificilmente, é muito pouco provável que possa vir a sair vencedora deste conflito contra a Rússia. Ou seja, quando nós olhamos na prática para este conflito, quando nós olhamos para este estado das coisas, a NATO já está numa situação de desespero tal que já está rendida àquilo que é a vitória da Rússia. E já está rendida à hipótese de que a Ucrânia dificilmente algum dia conseguirá sobrepor-se e conseguirá vencer e sair vencedora da NATO, deste mesmo conflito. Aliás, basta vocês conseguirem analisar aquilo que a imprensa ocidental tem feito, vejam sobretudo a imprensa dos Estados Unidos, e nós percebemos que pela imprensa dos Estados Unidos nós vemos cada vez mais peças
que vêm para público para mentalizar as pessoas de que existe a necessidade de a Ucrânia aceitar a cedência de território. Isto é nada mais, nada menos do que a NATO a tirar a toalha ao chão e a tentar, na medida do possível, aguentar esta frente para tentar sair o menos embaraçada possível de uma realidade e de uma evidência desta natureza. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber aquilo que se passa neste momento. A NATO, se for bem acolhida uma ideia desta natureza, a NATO vai começar a avançar para tentar implementá-la. Mas ontem o antigo ex-presidente da Federação Russa, Dmitry Medvedev, ele ontem fez logo questão de mostrar a posição russa. E a posição russa é muito simples. Não é possível estar aqui a equacionar adesões à NATO como parte de um plano de paz, seja ele qual for, quando a NATO, quando a Rússia não pode nunca tolerar que a NATO continue posicionada junto à fronteira com a Rússia. Ou seja, não é uma hipótese que a Ucrânia possa ser membro da NATO apenas com base no Donbass e na Crimeia. Ou seja, aquilo que Medvedev disse foi que, se quiserem que a Ucrânia seja parte da NATO, então nós vamos ter de ser obrigados a avançar até Kiev e depois sobrará Lviv, se os polacos não quiserem naturalmente apropriar-se daquele território. Ou seja, nós temos desde logo de questionar que Ucrânia é que nós vamos ter antes de poder estar a falar do futuro da Ucrânia. Eu não sei que futuro, eu não sei se estou a contar com uma casa que 30 metros quadrados, uma casa em Lisboa, nos tempos que correm, com uma renda altamente usurária, ou se eu vou contar com um largo terreno de vários hectares para poder construir como quer. Não é racional nem é sensato estar a discutir o futuro da Ucrânia sem saber ainda se vai haver Ucrânia. E a haver Ucrânia, que Ucrânia que existirá ou que prevalecerá. Portanto, não faz sentido nenhum. E é por isso que, quando nós olhamos para este quadro, nós a única coisa que nós podemos acreditar é que o lado ucraniano, claro, não fez senão aquilo que lhe competia, que é de continuar a negar até ao fim. O dia em que cessar o apoio da NATO, não vai haver hipótese, sob pena de Zelensky ter um período de uma esperança de vida inferior a 24 horas, e não só Zelensky, como todos os restantes, porque se perderem o apoio da NATO, acabou-se a Ucrânia, como é natural neste conflito. Mas, como se não bastasse, é também pelo reconhecimento desta situação atual que está a levar à rendição da NATO e fruto deste fiasco chamado contraofensiva até o momento, que ontem eu recebi um input de que começa a ser cada vez mais discutido na Rússia a hipótese de Vladimir Putin fazer um ultimato à Ucrânia e a Zelensky. O que é que isso significa? Vocês pensam, bom, mas como assim um ultimato? Então, e o que é que nós estamos a ver neste momento no terreno? Eu vou já deixar de partilhar agora aqui o mapa. O que é que nós estamos a ver neste momento no terreno? Então, mas nós não estamos a ver um conflito armado puro e duro. Ainda não foi declarada a guerra. E esta é a importância dos conceitos. É que não foi declarada a guerra. O que significa que, neste momento, o Presidente da Federação Russa não pode proceder à mobilização geral e mesmo no que diz respeito à declaração da lei marcial e à imposição, ao início da vigência da lei marcial na Rússia, esta deve obedecer a condições e a circunstâncias muito específicas. Ou seja, com base naquilo que me foi dito, ainda há dias o presidente Vladimir Putin esteve e promulgou um decreto que vem regular a aplicação da lei marcial em território russo, e estima-se que, assim que a Rússia percepcionar que a Ucrânia não tem mais capacidade sequer para se manter nesta contraofensiva, vai perder mais homens, vai continuar a perder homens, mas que assim que chegar a essa altura, que Vladimir Putin vai fazer um ultimato a Volodymyr Zelensky. E no sentido de dar-lhe um período temporal bastante curto, não sei se será 24, se será 48 horas, para que Zelensky reúna os restantes líderes políticos e militares e que aceite a rendição incondicional, e nesta rendição incondicional está o reconhecimento oficial
de que a Crimeia, a República Popular de Donetsk, a República Popular de Lugansk, Kherson e Zaporozhye, nos termos e com as fronteiras em que estava definida ainda no mapa administrativo da Ucrânia, portanto, com todo aquele território que ainda falta conquistar de todas estas novas províncias. E, juntando a tudo isto, Zelensky aceitaria ainda entregar Mykolaiv, Odessa e também Kharkiv. Se Zelensky se recusar a assinar e a aceitar um tratado de paz nestas condições, ou seja, ou qualquer tipo de rendição, qualquer ela que seja, a partir daí, findo esse prazo, a Rússia bombardearia e declararia formalmente guerra à Ucrânia e bombardearia de uma forma incansável, ainda mais do que aquilo que nós temos visto até agora, todo o território ucraniano até à capitulação final. Isto foi o que me chegou. Isto foi o que me foi transmitido. Isto foi dito que é uma hipótese que está aqui a ser discutida neste momento em cima da mesa na Rússia. Quando é que ela iria acontecer? Não sei. Isso é exercício de pura especulação. E poder confirmar isto. Só poderemos, naturalmente, confirmar isto se verificar. Portanto, eu mantenho aqui as cautelas todas, mantenho aqui as reservas todas, mas, como diz aqui o Sr. Emílio, isso é feito à medida para Zelensky recusar e a consequência de Zelensky recusar será a declaração formal de guerra da Rússia à Ucrânia, a mobilização geral da população e também, ao mesmo tempo, a utilização de todos os meios ao alcance da Federação Russa para conseguir garantir que essa meta acaba por ser traçada. E porquê que tudo isto acaba por surgir? Eu recordo que eu ainda o ano passado na SIC Notícias repeti vezes sem conta que a Rússia, em termos económicos, tem condições para ir mais ou menos aguentando o amparo e o impacto que tudo isto está a causar durante sensivelmente 2 anos. 2 anos ainda dá para chegar. Está aqui. Espera lá, que temos aqui. 2 anos. Isto significa que mais ou menos até fevereiro de 2024, se quisermos fazer a contagem direta. Mas, por outro lado, do ponto de vista político, a Rússia e Putin não têm interesse em continuar a prolongar e a perpetuar esta operação militar especial durante um tempo ilimitado e infinito. Estas coisas começam a desgastar e não só. Começam a causar aquilo que muita gente diz na Rússia, baixas desnecessárias, porque há muita gente que faz a mesma pergunta que muitos fazem aqui, que ainda há pouco fizeram, que é, mas porquê é que a Rússia não resolve isto de uma vez por todas? Porque é que a Rússia está a deixar arrastar o tempo e, ao mesmo tempo, com isso, a abrir margem ou hipótese para que vários filhos nossos, netos nossos, sobrinhos nossos, morram no campo de batalha. Putin para o ano vai ter eleições. Putin não tem interesse em perpetuar toda esta situação, embora esteja na disponibilidade de, se tiver de ser, que isso verdadeiramente irá acontecer. Mas, naturalmente, quanto mais rápido conseguir resolver, melhor. Perguntava-me aqui o Sr. Hugo Fim Marques, um grande abraço para território polaco. No caso da declaração de guerra, após a capitulação da Ucrânia, esta ficaria na sua totalidade integrada na Federação Russa ou iria ser um país independente, mas com um governo pró-russo? É isso que não se sabe, quais são os planos. E, na verdade, quais são os planos depois concretos, em termos operacionais, para fazerem estas coisas acontecerem, acabarem por se materializar. Porque isto dependerá de como a situação progride no terreno. Os russos têm uma forma muito pragmática de fazer com que estas coisas aconteçam. Ou seja, os russos têm uma forma que é, nós temos um plano, mas nós não vamos para a frente de batalha só com um plano. Nós vamos com o plano A, B, C, D, E e em função de tudo aquilo que for das contingências no terreno, nós vamos tentando adaptar. E os russos não têm qualquer problema em reajustar e em adaptar
a sua forma de estar e de se posicionar e de abordar aquele conflito. Enquanto os ocidentais, normalmente, em guerra, são obstinados, têm aquele plano e têm de fazer o tudo por tudo para aquele plano dar certo. Mesmo quando às vezes já deveriam ter-o substituído por um outro. E acabaram por não o fazer. E esta é a evidência no terreno. Outro facto que eu gostaria aqui de destacar é que esta situação, de facto, ou seja, existe ao mesmo tempo um interesse de Putin em conseguir resolver esta situação quanto antes, nem que seja para apresentar para o ano um conflito que já cessou e um conflito, ao mesmo tempo, que não só já cessou, como ainda consegue, está a garantir, está a mostrar trabalho de recuperação de todos estes novos territórios. Portanto, esta vai ser a situação. Depois temos outra, é que ainda hoje houve a notícia de que na Transnistria, a Moldávia, o poder moldavo de Chisinau, Chisinau está a começar a mudar, do ponto de vista político-administrativo, todas as disposições que consigam manter a autonomia da Transnistria. Aliás, a República da Transnistria está agora a receber um conjunto de ultimatos. Não desconheço qual é o prazo que têm para o fazer e o que é que vai acontecer se não aceitarem, mas há preparação do lado moldavo para conseguirem impor coercivo, pelo menos para já, para estrangularem a República da Transnistria. Ou seja, os moldavos agora passaram a classificar oficialmente a República da Transnistria como região da Transnistria, tendo o R minúsculo. Ou seja, isto tem como simbolismo não reconhecer Dr. Voin, spokojnej noci, dobry wieczór, Sr. Maripim. Dr. Voin, muito bom. Voin é guerreiro em russo. E a Transnistria, neste momento, os moldavos estão a tentar também estrangular todas as vias comerciais que possam ter a Transnistria com a União Europeia. Ou seja, o objetivo é aumentar a tensão, é levar a República da Transnistria a não ter outra hipótese a não ser subjugar-se e submeter-se definitivamente ao controle da Moldávia. Se a Transnistria não aceitar e continuar a adiar este estado das coisas, nós desconhecemos o que é que poderá vir a acontecer, mas naturalmente que a Moldávia também não é suicida para invadir a Transnistria. A Moldávia, aquilo que poderá esperar é contar com algum tipo de apoio internacional para conseguir recuperar o controle sobre a República da Transnistria, controle esse que praticamente nunca teve desde a dissolução da União Soviética. Como veem, temos aqui mais um fogo aqui a deflagrar, mais uma nova frente, e depois, para vocês perceberem a forma como os russos são, e eu posso classificá-los desta forma, são verdadeiros génios na forma como pensam, na forma como programam, na forma como equacionam cenários, na forma como se preparam para tudo. Ontem surgiu também, foi publicada uma notícia, não sei se passou nos meios ocidentais ou não, mas ontem foi publicada uma notícia que deu conta da forma como os russos, estranhamente, conseguiram aumentar ainda mais as receitas provenientes do comércio de energia e da exportação de energia. Ou seja, quando os Estados ocidentais, os países ocidentais, impuseram um teto ao preço energético das energias transacionadas pela Rússia, o Ocidente não estava à espera que os russos conseguissem, os russos, para conseguirem chegar aos mesmos valores, teriam de exportar mais. Mas neste caso, os russos conseguiram fazer uma receita bastante generosa face àquilo que seria estaria inicialmente projetado. Ou seja, os russos, aquilo que fizeram foi muito simples. Querem pôr um teto, um price cap, um teto no preço da aquisição do metro cúbico, muito bem. Nós respeitamos isso. Mas, se bem se lembram, aqui, há cerca de 7, 8 meses, os russos compraram petroleiros, compraram todo o tipo de navios comerciais para poderem transportar o quê? Além de cereais, poderem transportar também energia. E o que é que os russos fizeram? Os russos fizeram, sim senhor, querem pagar os 60 euros ou os 60 dólares pelo
metro cúbico, muito bem. Mas há aqui uma coisa: nós só expedimos e só vos damos esse gás se vocês, ou no petróleo, se vocês o comprarem através do transporte a ser assegurado pelos petroleiros russos. Ou seja, e esse preço de transporte dos petroleiros, garantido pelos petroleiros russos e pelos navios russos que foram adquiridos muito recentemente e de forma massiva, tiveram um significado muito prático. Ou seja, é que passaram a pagar valores absolutamente pornográficos ou estratosféricos pelo transporte e passaram, desta forma, os russos a equilibrar a margem que perderam com esse teto sobre os preços energéticos. Portanto, e outra agravante, não só são obrigados a comprar o transporte aos navios russos, como ainda são obrigados a contratar o seguro às seguradoras russas também com um preço astronómico. Ou seja, os russos conseguiram encontrar uma forma de manter as receitas que tinham quando os preços eram superiores àquele teto de preços estabelecido pelo Ocidente e conseguiram manter a sua margem cobrando um preço impossível, porque se só poderia ser assegurado o transporte através daqueles meios e com recurso àquelas seguradoras, não havia outra hipótese. Sim, senhor, querem pagar barato, pagam, mas vão pagar o transporte, vai-vos ter um grande custo. Portanto, se isto não é prova das cabecinhas que realmente estão ali por trás de toda esta máquina política, e que eu volto a dizer, é uma grande diferença entre, nós temos dois contextos diferentes, entre eu vou meter a minha filha ministra, eu vou meter a minha sobrinha secretária de Estado, vou pôr o meu colega de escola como especialista, eu vou buscar o sobrinho daquela filiada, lá não sei aonde, para ser também o adjunto e o outro. Ou seja, há uma diferença entre isto e vamos contratar os melhores especialistas para o gabinete. Porque são os Estados, é o Estado que precisa dos melhores. Porque se nós quisermos empregar a nossa família, se nós quisermos empregar os nossos amigos, ou se nós quisermos empregar os nossos, existe muito outro sítio, muitas empresas por aí onde eles podem ficar empregados. No governo eu preciso aqui dos melhores crânios. E é assim que nós temos os russos a tomarem iniciativas destas para conseguirem prevalecer e para se conseguirem impor e depois criarem todo o tipo de soluções em que analisam todo o tipo de lacunas. Portanto, os russos são pessoas que encaram a política e o Estado a sério, ao contrário de países como Portugal, que são autênticos antros de corrupção. Tudo reservado para os amigos, tudo reservado para os familiares e para aqueles que pensem da mesma forma como eles. Portanto, na Rússia não. Portanto, bem-vindos a isto. Aliás, Nabiulina, no início, antes de acontecer, de ser desencadeada a Operação Militar Especial, Elvira Nabiulina foi um dos nomes que disse que era contra. Mas depois, muito bem, se a decisão é esta, então vamos tentar trabalhar para que ela aconteça. E depois as pessoas vêm dizer, quem é contra é preso. Isto é mitos urbanos de quem não tem mundo, de quem não conhece a realidade naquele país. Portanto, e a evidência acaba por ser esta. Eu agradeço à senhora, a doutora Catarina Rolo, pelo contributo que fez através do YouTube. Eu agradeço imensa atenção, o facto de estar sempre aqui a motivar, o facto de estar sempre aqui a promover o meu trabalho e também o meu canal. Eu agradeço imenso à senhora Catarina Rolo por este contributo, pela confiança que deposita, pelo entusiasmo, pela dinâmica. Agradeço a todos aqueles que vão fazendo também contribuições através do YouTube, através do Revolut, através do MBWay, através também do PayPal. Ou seja, na descrição deste vídeo vocês encontram esses vários meios de contributo. E, antes de me despedir por hoje, eu venho dizer-vos que já está disponível o curso O Tribunal Penal Internacional em Detalhe, composto por 3 lições para vos permitir conhecer o Tribunal Penal Internacional em detalhe. Podem aceder. O acesso não é gratuito, o acesso está sujeito ao pagamento de uma inscrição. Podem sempre contactar-me. Eu vou partilhar já aqui, o mail para onde podem fazer o pedido de informações, podem formalizar a vossa inscrição. Eu depois garanto o acesso através do YouTube e vocês, durante 15 dias, podem ver a que horas quiserem, com as interrupções que quiserem, da forma como pretendem. Portanto, isto acaba por ser muito mais cómodo para todos vocês
que quiserem frequentar o curso. Deixo ainda também o meu WhatsApp, que funciona também como MBWay, para quem quiser, e que também podem contactar por lá para fazer e para formalizar essa inscrição. Quem quiser frequentar o curso O Tribunal Penal Internacional em detalhe. E depois, como eu disse, vou lançar o curso, então, a preparar já as eleições ao Parlamento Europeu do próximo ano. Vou fazer, então, lançar o curso A União Europeia, a estrutura política e jurídica, para que as pessoas fiquem a saber o que é o Parlamento Europeu, o que é que faz o Parlamento Europeu, quais são os órgãos da União Europeia, como é que funcionam também os tribunais da União Europeia, qual é a relação com os Estados. É isso que eu me proponho a transmitir neste curso. Neste contexto, eu agradeço desde já a presença de todos aqueles que passaram por este direto, por este live. Peço-vos que deixem o vosso gosto, mesmo agora, ou quem depois for ver já numa altura já em diferido, portanto, quem for ver já a posteriori, que deixe também o seu gosto, que partilhe o canal, e agradeço a todos por aquilo que estão a fazer neste momento. Sr. Vassili Zaitsevi, pergunta, antes de ir, vou responder aqui à pergunta do Sr. Vassili Zaitsevi, que me pergunta qual é a importância de Rabotineia. Eu vou partilhar uma vez mais o mapa, porque acho que a imagem acaba por ser melhor, lá está, como diz o adágio popular, acaba por ser melhor do que 1000 palavras. Eu vou partilhar convosco este mapa antes de me despedir, para vocês poderem ver aquilo que aqui está disponível. Ora bem, eu vou ampliar para vocês poderem ver. Vejam que Rabotinoia está aqui, nesta zona de Zaparódia. Portanto, como veem, é que eu vou ampliar uma vez mais, na esperança de que consigam ver uma vez mais qual é a zona. E agora há aqui uma particularidade. Qual é aqui a importância de Rabotinoia e desta zona para o lado ucraniano? Bom, desde logo, nós temos aqui um primeiro objetivo ucraniano, que é esta cidade. Eu ainda hei de ver se consigo encontrar, mas eu acho que talvez por aqui eu consiga. Isto é qualquer coisa assim. Bom, aqui não consigo. Eu vou explorar aqui um pouco estes meios de desenhar, mas nesta zona fica Tokmak. Vejam a encruzilhada de Tokmak, que é uma cidade estratégica, porque permite, desde logo, garantir também o acesso, mais tarde ou mais cedo. Isto é o primeiro passo para depois explorarem Tokmak, e se vierem por aqui abaixo, vão encontrar Melitopol. E se forem pelo outro lado, a partir de Tokmak, conseguem também aproximar-se de Berdyansk, que é uma outra localidade com interesse estratégico. Portanto, Rabotinoye tem essa importância estratégica. É um local pequeno? É. Mas permite que os ucranianos possam depois, aliás, mesmo a partir, não só é que, mesmo depois, a partir de Rabotinoye, se seguirem por esta estrada, que eu aqui vos vou mostrar, portanto, eu estou a mostrar as coisas de uma forma muito prática. Eu espero que consigam ver aqui o meu rato, mas por esta estrada do lado direito, se seguirem esse curso, mais tarde ou mais cedo conseguem fazer a abordagem a Mariupol. Portanto, o objetivo de Rabotinoye é não necessariamente assegurar uma localidade em que se fiquem por ali, mas o objetivo é o de assegurarem que conseguem desbloquear um conjunto de acessos que possam depois abrir várias novas frentes para um conjunto de outras cidades fulcrais, fundamentais e estratégicas, essas sim, com grande significado e com grande peso. Portanto, mas, pois, não vem o rato, naturalmente, deixem-me ver se eu consigo assim, mas... pois, eu ainda não consigo, eu vou conseguir fazer amanhã, eu vou ultrapassar esta questão amanhã, para que vocês consigam então ver, mas basicamente o que dá é este acesso total. Uma vez mais, eu espero ter sido claro na exposição que fiz. Espero que o Sr. Vassili Zaitsevi tenha
compreendido pelo menos a explicação que eu tentei dar para perceber a importância de Rabotineia. E agradeço uma vez mais a todos aqueles que me seguiram, agradeço também ao comandante Robinson Farinazzo pela recomendação do canal. Eu naturalmente recomendo também que acompanhe as suas sessões. Ele hoje teve o Major-General Agostinho Costa. Por acaso não sabia que ele tinha o Major-General Agostinho Costa, senão eu próprio teria começado um pouco mais tarde. Agradeço a todos o facto de terem estado aqui presentes, agradeço os gostos, agradeço os contributos, as perguntas, as dúvidas, enfim, todas as formas possíveis de ajudar a promover e a difundir o trabalho que eu aqui vou apresentando. Já sabem que na descrição de cada vídeo encontram sempre os meios de contacto através dos quais podem chegar a mim. Vou depois, daqui a pouco, já adicionar e fazer separação do vídeo por capítulos e depois, cerca de 24 horas a 48 horas, para fazer também a partilha deste direto, deste vídeo, com legendas. Uma vez mais, o meu muito obrigado a todos e desejo a todos a continuação de uma excelente noite. Até amanhã.